Perfeito, pessoal. Boa noite. Vamos dar início, então. Então, na aula passada, nós começamos a estudar o Estatuto do Servidor do Estado de Santa Catarina, a Lei 6745. Né? Eu trouxe uma novidade para vocês. Pela primeira vez, vocês tiveram o gabarito na mão. E vocês viram, né, com a resolução de questões que não são difíceis as questões. Tá? E outra coisa que é importante, geralmente são aqueles mesmos artigos recorrentes em prova. Né? Então, hoje nós vamos esquematizar a mesma coisa aqui, aqueles mais prováveis, aqueles que têm grande chance de cair, os detalhezinhos dele nós vamos estar aqui. Nós vamos estar esquematizados, vamos bater neles. Quando a gente for fazer a resolução no final da aula, vocês vão ver que realmente eu fico tranquilo com isso daqui. Tá bom? Inclusive, nós fizemos as duas questões que eu na Polícia Civil, né, na aula passada, e já foi tranquilo de resolver. Certo? Espero que venha aí nesse mesmo nível na prova da FEPESE para a prova do DEAP, e aí a gente gabarita essa prova de legislação. Certo? Então, na aula passada, a gente viu ali a parte de provimentos, a gente andou bastante no código, certo? No estatuto, e agora nós vamos voltar lá para aquele artigo 22, onde nós paramos. Tá? Nós paramos, então, no artigo 22, certo? O artigo 22 é um artigo importante para a minha prova, tá? Ele não é muito cobrado, mas tem um inciso ali que já caiu em prova, tá? Que trata do quê? Nós estamos falando aqui, ó, do exercício, da lotação e da remoção. Nós já falamos alguns aspectos importantes na aula passada, né? Do exercício, da lotação, da remoção, né? Nos artigos anteriores. Nós vimos a questão do preso, né? Nós vimos a questão que caiu no DEASE, no artigo 20, né? Que interrupções fora dos casos legais e além dos limites admitidos, sujeita o servidor a um processo administrativo e as penas pertinentes. Então, um artigo bem literal, né? E caiu, era a resposta do concurso do DEASE 2016. Certo? E o objetivo nosso agora, então, continuar falando do exercício, né? Lembro, eu sou nomeado, tenho 30 dias para tomar posse. Essa posse, né, pode ser prorrogada por mais 30 enquanto durar, né, o impedimento em caso de doença. Depois eu inicio automaticamente o meu exercício. Né? E aí eu vou ficar em 3 anos de exercício, que é considerado o estágio probatório, e se eu for apto no estágio probatório, eu adquiro a estabilidade. Eu vou ser considerado estável. Nós vimos que a estabilidade é no serviço público e não no cargo. E quando o meu cargo é extinto ou declarado desnecessário, ocorre a disponibilidade, que é a proteção do servidor estável. E eu fico em disponibilidade aguardando ser aproveitado, né, que é a forma de retorno, e eu fico aguardando recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Mas somente tem direito à disponibilidade servidores estáveis. E se eu estou em estágio probatório e meu cargo é extinto? Perdeu o teu vínculo com o Estado. Né? Ocorre uma exoneração aí, infelizmente. Tá? Não é muito comum isso ocorrer, né? Porque se o Estado contratou é porque ele precisava de gente. Tá? Então, em 3 anos já vai extinguir meu cargo, aí não tem lógica na coisa, mas pode acontecer, tá? Não é comum. E agora nós vamos falar um artigo importante aqui, tá? Ele não é muito encobrado em prova, mas ele vai afetar a vida de vocês no futuro, tá? Que é a questão da remoção, tá? E uma coisa que vocês têm que ter conhecimento importante aqui, ó, que está esquematizado no quadro, que eu não posso confundir remoção com redistribuição. Tá? A remoção é o deslocamento do servidor de um local para outro, enquanto a redistribuição é o deslocamento do cargo de um local para outro. Isso é importante, tá? Então, ó, na remoção eu tenho o deslocamento do servidor de um local para outro, enquanto na redistribuição, ó, eu tenho o deslocamento do cargo de provimento efetivo de um local para outro. Isso é importante, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura do 22, depois nós vamos comparar com a leitura do artigo 32, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no artigo 22, que ele tem uma série de pegadinhas que podem derrubar o candidato aqui. Se eu fosse fazer uma prova, eu usaria esse artigo 22 aqui. Né? Uma prova para selecionar, eu usaria. Tá? Seria maldoso aqui. Por quê? Porque tem um monte de detalhezinho que derruba. E sabe por quê? Porque tem remissão ao artigo anterior, o parágrafo anterior, o aluno se confunde em relação a isso. Seria uma boa questão de prova esse artigo 22. Preste atenção aí. Ó. O deslocamento do servidor de um órgão para outro do serviço público estadual, independentemente de mudança de sede. Aqui já tem uma informação importante.
O que significa isso, professor? Que eu posso mudar de órgãos sem mudar de sede. Não é verdade? Por exemplo, aqui em Chapecó, vocês podem mudar, né, do presídio para outro órgão aí do sistema prisional. Né? Tem o presídio masculino, tem o presídio feminino. Né? Há aí uma remoção dentro da mesma sede. Ok? Então, isso é remoção. Então, independentemente da mudança de sede. Então, vamos marca a palavrinha independente. Tá? Então, é o deslocamento ali, ó. Eu quero que vocês circulem a palavra servidor, né, que é o funcionário. Ok? Marcaram ali. E também marque independentemente. Essa é uma maldade, né? Se eu fosse colocar uma questão de prova, eu tiraria o dependente. Eu colocaria dependente, né? Tá? Então, independe da mudança de sede funcional. Dar-se-á, ó, por ato de remoção. Então, o nome do ato, o objeto do ato, lembra que a gente estudou o COFIFOMOB? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, o objeto do ato, ó, é o ato de remoção, que é o quê? O deslocamento do servidor de um órgão para outro, independentemente de mudança de sede. Tá? Qual é o ato que eu vou utilizar? Remoção. Certo? Por isso que eu deixei em caixa alta ali para vocês. E olha só, eu tenho 3 tipos de remoção no Estatuto do Estado. Eu tenho remoção a pedido, remoção por permuta e remoção no interesse do serviço público. Tá? Então, são 3 formas de remoção. A pedido do servidor, por permuta ou no interesse do serviço público. Então, vamos entender a primeira ali. Ó. Parágrafo 1º, já caiu em prova. Tá? Ó, é assegurada a remoção a pedido para outra localidade por motivo de saúde. Ok? Desde que fiquem comprovados pelo órgão médico oficial. Imagina o seguinte, o servidor assume aqui em Chapecó, e fica doente gravemente, por exemplo, com um câncer. E não tem o tratamento aqui em Chapecó, e ele tem que se deslocar lá para Florianópolis. Tá? Ele pode pedir uma remoção? Pode. E essa aqui é interessante, porque essa remoção ela pode ser pedida, inclusive, durante o estágio probatório. Por quê? Porque eu tenho que proteger esse servidor, não vai dar tempo de esperar ele cumprir o estágio probatório. Então, se for por motivo de saúde, ele pode fazer a remoção a pedido. Tá? Então, a primeira situação aqui, ó, a remoção a pedido por questões de saúde, né? Por questões de doença. Tá? Olha só o parágrafo 2º. A remoção respeita a lotação de cada órgão. Então, ó, dentro das características da remoção, a remoção ela respeita a lotação de cada órgão. Só que tem uma ressalva. Ressalvado o disposto no parágrafo anterior. Então, ó, respeita a lotação de cada órgão, exceto se for por motivo de doença. O que significa isso, professor? Que mesmo que não tenha vaga lá em Florianópolis, ele vai ficar como excedente. Estão entendendo? Mesmo que a lotação já esteja completa, não tem mais cargo vago, ele fica como excedente. Porque o objetivo do Estado aqui é proteger a saúde do servidor. Vejam só, aquilo que eu falei para vocês, a nossa legislação ela é muito benéfica ao servidor estadual. Tá? E aqui é um exemplo. Tá bom? Continuando, então, quero que vocês coloquem a ressalva, né? Então, respeita a lotação de cada órgão, exceto ali, né, questão de saúde. Vou colocar aqui, ó, exceto. Tá? Exceto aí, então, a pedido por motivo de saúde. Fechou? Então, não respeita a lotação. Significa o quê? Fica como excedente lá no órgão. E aí, continua outra ali, ó. A remoção por permuta é processada à vista de um pedido conjunto dos interessados, desde que o ocupante do mesmo cargo. Então, a segunda espécie, ó, é a remoção por permuta. O que é permutar? Trocar. Então, vamos trocar de local? Né? Só que vejam bem, a permuta é um pedido conjunto. Os 2 servidores que querem trocar têm que pedir junto. E detalhe, tem que ser do mesmo cargo. Não pode ser um agente do DEASE trocando com um agente, né, penitenciário, nem pensar. Tem que ser da mesma carreira. Tá bom? Independentemente dos 2 estarem na mesma lei. Mas são cargos diferentes, como nós vimos na aula passada. Ok? Vamos lá, então. As disposições desse artigo, tá, não se aplicam aos funcionários em estágio probatório. O que significa isso? Tá? Não se aplica ao estágio probatório. Então, se eu estou em estágio probatório, nem pensar em remoção.
Ok? Vocês vão ter que aguentar aí os 3 anos de estágio probatório no local onde forem lotados. Só que aqui, ó, trouxe uma ressalva também, tá bom? Exceto no caso de remoção por doença, tá? Então, mais uma vez, ó, a primeira remoção apareceu aqui, ó, exceto por motivo de doença. Então, a doença, questões de saúde, não respeita a lotação e não precisa aguardar o estágio probatório, porque é urgente. Estão entendendo isso? Então, essa remoção é importante. Por isso que eu disse para vocês, aqui, ó, se o avaliador fosse maldoso, ele arrebenta aqui com os candidatos, porque tem muito detalhezinho aqui em relação. Tem várias exceções, né? Eu poderia trabalhar a questão de não poder fazer remoção em estágio probatório, eu sei que tem a exceção do motivo de doença, respeitar a lotação, exceto o motivo de doença, então tem várias possibilidades de questões de prova aqui, tá? Vamos lá, então. Sempre que possível, sendo ambos funcionários, a remoção de um dos cônjuges assegura o aproveitamento do outro em serviço estadual na mesma localidade. Então, imagine o seguinte, tá? Olha só. Sempre quando ocorrer a remoção de um dos cônjuges, isso assegura o aproveitamento do outro no serviço estadual. Imagine que vocês aí assumem o cargo aí de agente penitenciário, e lá durante o curso de formação vocês brilham os olhinhos. Né? Vocês brilham os olhinhos para uma colega, para um colega, né? E aí vocês vêm para Chapecó, e fica um olha para o outro, né? E se apaixonam e casam. Ok? E aí, um dos cônjuges é transferido, é removido aí para Florianópolis, por exemplo, para assumir um cargo lá, tá? O outro cônjuge tem direito também a ser aproveitado, tá? Então, o que o Estado está dizendo aqui, ó? Vamos remover os 2 cônjuges e assegurar o aproveitamento dele no serviço. Então, imagine que não tem lá um órgão, imagine que em vez de ser 2 agentes penitenciários, seja, por exemplo, um agente da Polícia Civil e um cargo técnico, por exemplo, tá? Da administração pública. Imagine que naquele local onde a pessoa vai, não tem um órgão, daquele órgão que ele faz parte. Ele pode, por exemplo, ir para uma Secretaria de Desenvolvimento Regional e ficar ali prestando serviço até que apareça um órgão, ou que ele volte para uma cidade onde tem o cargo dele. Tá? Então, o Estado faz com que o cônjuge também seja removido e seja aproveitado em serviços do Estado. Tá? Imagine, então, que ele vai ficar numa Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é um órgão do Estado, até que ele volte aí para uma cidade onde tem o cargo dele. Tá? Então, é uma garantia do servidor. Tá? Se não acontecer isso, daí ele vai ter que pegar aquela chamada licença por interesse particular. Né? Daí é sem direito à remuneração. Nesse caso aqui, o Estado primeiro tenta que ele fique trabalhando, o outro cônjuge. Tá? Então, remoção de um assegura o aproveitamento do outro, em órgãos do Estado. Tá bom? Isso é uma garantia importantíssima para o servidor também, né? Muito específico do nosso Estado aqui. Continuando, então. Parágrafo 6º. Esse aqui já caiu, e o parágrafo 7º também. Tá? Então, vejam bem, ó. A próxima remoção é a remoção no interesse do serviço público, que deve observar, ó, 2 situações, tá? Então, no interesse público, eu tenho 2 hipóteses, ó. A primeira e a segunda, tá? A primeira ali, ó, quando, tá, ó, a primeira, quando fundado na necessidade de pessoal. Fundada, né, porque é a remoção, senão o professor de português me mata, né? Fundada na necessidade de pessoal ou nos demais casos. Então, são 2 hipóteses. A que caiu foi a primeira hipótese, olha só. Quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre o seguinte funcionário. Imagina o seguinte, o Estado precisa remover alguém por necessidade de serviço. Vamos pensar o seguinte, um agente da Polícia Civil, né, o Estado precisa colocar um agente lá em Dionísio Cerqueira. Ninguém quer ir, certo? Ninguém quer ir. Então, é no interesse do serviço público. Como é que ele vai fazer? Quais são os critérios legais? O primeiro critério legal é o seguinte, quem é o mais pica-fumo? Né? Então, essa expressão vem do Exército, né? Pica-fumo é o mais moderno. É o mais moderno, pica-fumo, por o seguinte, na Guerra do Paraguai, né, o soldado mais raso era o que picava o fumo lá para os comandantes lá do Exército, lá ia, né, fumar o seu charuto lá e tal. Então, era o chamado pica-fumo. Tá? Então, o mais moderno é o pica-fumo. Tá? Então, ele vai ir
primeiro. Entenderam? Então, ó, preferencialmente é o mais moderno, é aquele que tem menos tempo de serviço. Tá? Essa expressão mais moderno é muito comum na Polícia Militar. Tá? Então, vocês vão estudar depois comigo o Estatuto da PM e vocês vão verificar essa questão. Né? O que é o mais moderno? Aquele, né, que é menos graduado, tá? E que tem menos tempo de serviço na graduação. Tá? Olha só, então, o de menor tempo de serviço em primeiro lugar. Se empatar, vamos para a segunda hipótese. Quem mora no local mais próximo? Tá? Então, imagina o seguinte, preciso mandar lá para Dionísio Cerqueira. Tem um servidor aqui em Chapecó, com menor tempo de serviço, mas está empatado com outro lá em Xanxerê. Quem vai ir primeiro? De Chapecó, que está mais próximo. Tá? Se mesmo assim os dois são de Chapecó, aí vai para um terceiro critério de desempate. Quem é o mais novinho aí? É o menos idoso. Tá? Então, primeiro, quem tem menos tempo, se empatou o mais próximo, se empatou quem tem menos idade. Tem uma lógica nisso, conseguem visualizar? Quem tem menos tempo no estado, quem mora mais próximo e ainda quem é o mais novinho. Né? Teoricamente, quem está mais velho, a família já está mais estabilizada, então fica mais complicado. Ok, fechou esse critério aqui em relação à necessidade de pessoal. Nos demais casos que não seja fundada na necessidade pessoal, aí, olha só, dependerá de uma recomendação exarada num processo realizado por uma comissão. Então, no caso dos demais, que não seja por necessidade pessoal, ó, é preciso uma recomendação em processo. E esse processo é feito por uma comissão de 3 membros. Ok? Fechou? Tá, então, essa aí já caiu em prova. Caiu o que caiu, professor? Caiu isso aqui, ó. Eu tinha que saber isso aqui. Eu tinha que saber que era menor tempo, mais próximo e menos idoso. Tá? Era esse o critério que caiu na prova. E o parágrafo 7º já caiu também, é uma questão dada. Não pode perder, povo. Olha só. Na hipótese do parágrafo anterior, ou seja, na remoção por interesse público, tá? Olha só, o funcionário não pode ser removido novamente antes de decorrido 2 anos. Né? Ó, em relação a essa aqui, não pode ser removido antes de decorrido 2 anos. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, o Estado mandou o cara lá para Dionísio Cerqueira, né? Porque ele era o que tinha menor tempo, ou que morava mais próximo. Aí, em menos de 1 ano, manda o cara de volta. Não dá, né? Então, tem que esperar pelo menos 2 anos para mandar o cara de volta. É isso que está dizendo ali. Isso é uma proteção do servidor para não ficar de um lado para o outro. Né? Pelo menos 2 anos tem que esperar. Estão entendendo isso? Fechou? Tá? O que caiu na prova? Isso aqui. E eles trocaram o tempo. Tá? Então, é 2 anos. Fechou? Vamos embora, então. Olha só. Próximo artigo importante é o da jornada, tá? Só que eu quero pular aqui com vocês. Eu vou lá para o 32 para nós compararmos a questão da redistribuição, tá? Então, olha só. Remoção é o deslocamento do servidor, redistribuição é o deslocamento do cargo. Fechou? Então, vamos analisar o 32 ali, ó. Vejam só. Está marcado com um tracinho embaixo. Significa o quê? Que caiu na prova do DEASE. Certo? Prova do DEASE aí, ó, redistribuição. É o deslocamento motivado do cargo de provimento efetivo. E olha só, esse deslocamento do cargo de provimento efetivo, seja ele ocupado, seja ele vago. Ok? Então, é o deslocamento do cargo de um órgão para outro. Certo? No âmbito do quadro de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia aprovação do órgão central de pessoal. Então, imagina o seguinte, o Estado precisa aí reorganizar o seu quadro de pessoal. Tá? Algum local está com muita gente, outro local está com menos cargo. O que ele faz? Redistribui os cargos. Independente se está ocupado ou não. Tá? E olha só, artigo 33.
para ajustamento da lotação e das forças de trabalho à necessidade de serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção, criação de órgãos ou entidades, a redistribuição, observados os requisitos estabelecidos, será ex officio. Então, é de ofício, tá? A redistribuição para reorganizar o Estado, ali, ó, ela é uma redistribuição ex officio, tá bom? E ali, ó, continuando então, o artigo 34, o parágrafo 1º já caiu em prova. Ó, a redistribuição dos cargos efetivos vagos, em se tratando de servidores do Poder Executivo, dar-se-á mediante ato conjunto. Então, não é muito forte essa questão. Agora, o parágrafo 1º é, olha só, em se tratando de reorganização do Estado, tá? Ou de extinção de órgãos ou entidades. Lembra a diferença entre órgão e entidade? Entidade da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas. Lembram disso? Ok? Então, ó, tratando-se de reorganização ou extinção de cargos ou órgãos ou entidades, extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído, ele fica em quê? Em disponibilidade. Tá? Então, imagine o seguinte. Extinto o órgão ou a entidade. O cargo pode ser redistribuído para outro órgão. Se não foi, o servidor fica em quê? Em disponibilidade. Tá? Então, o que é forte aqui? A questão da disponibilidade. Tá? Então, vejam bem, reorganizou o Estado, teoricamente, aqueles cargos vão para outro órgão. Tá? Aconteceu, por exemplo, com a extinção da Agência de Desenvolvimento Regional de Florianópolis. Quando extinguiu a antiga SDR de Florianópolis, os cargos foram para outro, foram redistribuídos para outro órgão. Ok? Então, não extinguiu os cargos, eles foram para outro. Né? Foram redistribuídos. Houve uma redistribuição de cargos. Ok? Mas imagine que não fosse redistribuídos os cargos e o cargo fosse extinto. O que aconteceria com o servidor? Se estável, né? Se estável, ficaria em disponibilidade. Tá? Então, eu não posso ter dúvida. Extinguiu o cargo, foi declarado desnecessário, o servidor vai para a disponibilidade. Tá bom? Até quando? Até o aproveitamento ou aposentadoria dele. Remuneração sempre proporcional ao tempo de serviço. Ok? Olha só. O servidor do Poder Executivo que não for redistribuído e também não for colocado em disponibilidade, poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central de pessoal, que é a Secretaria da Administração do Estado, e ter um exercício provisório em outro órgão até seu aproveitamento. Então, poderia acontecer o seguinte, uma terceira hipótese ainda, olha só, o Estado poderia redistribuir, não o fez. Poderia colocar em disponibilidade, não o fez. O que pode ainda? O servidor ficar sendo controlado pela SEA, que é a Secretaria de Administração do Estado, e ficar ali, ó, como um exercício provisório no outro órgão, até que surja uma vaga para ele ser aproveitado. É uma terceira hipótese que ainda não caiu em prova ainda, tá bom? Então, vamos voltar agora. Vamos voltar para tratar, então, agora do artigo 23, que é a jornada. Tá? Disso que nós falamos da redistribuição, o que é forte ali foi o caput, né? Então, a redistribuição é do cargo. Fechou? Vamos adiante, então. Agora, vamos ao artigo aqui, ó. Será que é importante para a minha prova? Duas questões da prova do DEASE 2016, nessa tela aqui. Tá? Então, jornada de trabalho importantíssimo. Fechou? Então, vamos lá, ó. O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa, é de 40 horas semanais. Então, a jornada de trabalho nossa é de 40 horas semanais. Mas vocês viram comigo que se aplicava ao servidor, né, os limites da Constituição, de 44 horas semanais e de 8 horas diárias, até o limite de 10 horas, tá? Essas regras também se aplicam ao servidor, de maneira geral. Mas a carga horária do servidor é 40 horas semanais. Certo? Então, é mais benéfica que o trabalhador seletista. Então, não confunda, já caiu isso em prova. E a questão que caiu no DEAS é essa aqui, ó. É permitida a prestação de serviço extraordinário, que não está sujeita à limitação da carga horária semanal. Qual que é a carga horária semanal? Né? Nós temos uma carga horária semanal que é 40 horas semanais.
Tá? Então, pode ultrapassar as 40 horas semanais, mas não podendo ultrapassar 120 horas semestrais. Tá? Então, isso é importante. Por que que é importante? Porque os agentes do DEAP e os agentes do DEASE fazem horas extras. Certo? Inclusive incorporam as horas, a média das horas extras no salário, na remuneração, inclusive para férias, para 13º, para aposentadoria. Então, é importante. Olha só, em relação ao serviço extraordinário, que é a hora extra, não pode ultrapassar 120 horas semestrais. Cuidado, pessoal. É diferente da CLT. Né, que eu não posso ultrapassar 2 horas, tá? Então, aqui é 120 horas semestrais. Só que existe exceção? Existe. E a exceção é justamente o DEAP e o DEASE. Então, por isso que cai na prova, tá? Então, vejam bem, ó. Excetuam-se da limitação da carga horária a que se refere o parágrafo 1º, então fez uma referência ao parágrafo 1º, ó. Então, exceto aos 120 horas semestrais, para quem? Para nós, principalmente, aqui, ó, os servidores em exercício em centros educacionais de atendimento à criança e adolescente. Então, ó, centros educacionais de atendimento à criança e adolescente. O que é isso? É o DEASE, certo? E, além disso, ó, os estabelecimentos penais do Estado. Então, os presídios aí também pode aceder a 120 horas. Além disso, ali, né, tem a questão, por exemplo, ó, aplica-se também aos tutores responsáveis por curso de formação à distância para gestores escolares. Isso é da educação, tá? Então, não é muito forte para nós, tá? Agora, essas duas exceções eu tenho que saber, porque faz parte do meu concurso. Então, qual é a regra, professor? Hora extra não ultrapassa 120 horas semestrais, exceto, né, os centros de atendimento de criança e adolescente e os estabelecimentos prisionais. Fechou? Vamos pro próximo. Artigo 24. Olha só, o artigo 24. A jornada de trabalho pode ser reduzida até a metade. Isso caiu na prova do DEASE. A jornada de trabalho, então, pode ser reduzida até a metade. Então, até 20 horas semanais, tá? Só que vejam bem, sempre que essa medida se mostrar necessário no caso do funcionário estudante e outras situações. Tá? Olha só, então, a jornada de trabalho pode ser reduzida à metade. Só que, sabe o que caiu na prova? Com redução integral do remuneração. Não, a redução, ó, é proporcional. Tá? Se cair dizer que não reduz a remuneração ou que reduz toda, está errada. Tá? Ela reduz proporcionalmente. Então, se reduziu tantas horas, reduz proporcionalmente a tua remuneração. Entenderam isso? Então, a carga horária é 40, reduziu para 20, a remuneração reduz pela metade. Tá? Ó, cuidado, ó, até a metade reduz proporcionalmente. Quando? Olha ali, ó. Quando? No caso, ó, no caso de estudante. Um servidor que seja estudante ou em situações especiais. Um exemplo da situação especial, por exemplo, um servidor que tem um filho aí deficiente físico, por exemplo, que ele tem que reduzir um pouco a jornada para poder atender esse filho aí na hora de levar e trazer no colégio, etc. e tal, né, ele pode ter reduzido a sua carga horária e também reduzido a sua remuneração. É um caso excepcional, ok? Eu tive um colega assim no Exército, que ele tinha um filho com uma doença grave, aquela degenerativa dos ossos, e ele tinha que se ausentar, daí ele compensava o horário, né, para poder cumprir a jornada dele. Tá? Vamos continuar então. Aqui, ó, do artigo 25 e 26, né, caiu o parágrafo 1º do 26 até hoje, tá? Então, vamos para o artigo 25, não é muito forte em prova, ó. O registro da frequência diária e mecânico, ou, nos casos indicados no regulamento, de outra forma. Hoje, como é que é feito o controle da jornada? Pode ser um controle no papel, que é a fichinha ali onde os servidores anotam a jornada, ou também, né, com o dedo ali, coloca o dedo. Não pode ser o dedo de silicone, né, mas pode colocar o dedo lá para controle da jornada, tá? No mecanismo ali de controle da jornada, tá? Nenhum servidor ali, ó, pode deixar o local de trabalho durante o expediente sem autorização. Aí vamos para o 26.
o funcionário é obrigado a avisar a chefia imediata no dia que por doença ou força maior não puder comparecer ao serviço. Tá? Então imagine o seguinte, não posso comparecer ao serviço porque aconteceu alguma coisa, estou doente ou alguém da minha família ficou doente, sofri um acidente no percurso, tem que avisar. Ok? Avise a chefia imediata. Só que a questão de prova está aqui, ó. Olha só. E as faltas ao serviço por questões de doença, tá? Então, essa parte aqui, ó, é importante para a minha prova, ó. Como é que fica a minha falta ao serviço por motivo de doença, tá? Olha só, as faltas ao serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares. Então, se o servidor está doente, a falta dele está justificada, tá? Para fins disciplinares, ou seja, não precisa abrir um PAD contra ele. Só que tem uma ressalva ali, ó, desde que, né? Então, olha só, de anotação do assentamento e pagamento, desde que impossibilidade de comparecimento seja, em primeiro lugar, abonada pela chefia imediata. Tá? Então, tu vai informar, ó, estou doente. A chefia imediata, né, pode abonar a falta. Ou, ó, por intermédio de atestado médico de até 3 dias. Então, ou pode ser abonada pela chefia ou atestado médico até 3 dias. Certo? Após 3 dias, tem que ir para a junta médica do Estado. Certo? Então, olha só. E em período superior a este, por médico oficial do Estado. Então, passou 3 dias, aí já tem que ser o médico do Estado para abonar tuas faltas. Tá bom? É isso que está dizendo ali, ó. Então, após 3 dias, médico oficial. Cuidado, tá? Eles vão trocar os 3 dias aqui, ó. Essa que é a maldade. Professor, eu tenho que ser um robô, né, para lembrar todos esses detalhezinhos. A repetição, por si só, você já acerta as questões. Tá? E olha só, as faltas particulares aqui, ó, seriam, por exemplo, ó, faltas por doença em pessoa da família, essas poderão ser justificadas a critério da autoridade, e as faltas, ó, por motivos particulares não são justificadas, tá? Então, as faltas por motivo de doença em pessoa da família, elas podem seguir o mesmo critério, que é o inciso anterior, e as faltas particulares, por interesses particulares de vocês, aí não são justificadas, para qualquer efeito. Então, nem para remuneração e nem por questões disciplinares. E olha só, computando-se como ausência o sábado, o domingo e o feriado intercalado. Então, imagina o seguinte, né? Vocês estão cansados aí do serviço e resolvem matar aí a sexta-feira, né? Ir lá para Florianópolis, tirar uns dias de folga. Aí vocês vão para lá, matam a sexta-feira e voltam na segunda-feira. Aí vocês acham que só teve um dia de falta, né? Quando vocês voltarem, vocês vão descobrir que vocês faltaram a sexta, o sábado e o domingo. Tá? Então, se dar um dia de expediente e na sequência tiver sábado, domingo ou feriado, emendou tudo. Tá bom? Conta tudo como falta. Tá bom? Então não vai poder ali, faltei só sexta-feira. Não, faltou a sexta, o sábado e o domingo. Né? Isso aí acontece muito no carnaval. O cara deixa o primeiro dia de carnaval, tomou 4 dias de falta. Tá? Fechou então? Então, ó, as ausências contam-se os sábados, domingos e feriados intercalados. Tá? Agora tem uma situação importante aqui, ó, tá? Então, ó, faltas particulares não são justificadas, contando aí os intervalos, exceto provas escolares, tá? Então, ali, ó, não se considera falta decorrentes de provas escolares. Então, se vocês forem estudantes, vamos pensar o seguinte aí. Resolvo fazer outra faculdade ou fazer uma pós-graduação, tá? As faltas de provas escolares estariam abonadas, tá? Desde que avise a chefia imediata, apresente o atestado, estaria abonado. Feito, povo? Agora, outro artigo que cai bastante é o artigo... Não abona, particular. Faltas por concurso não abona. Tá? Daí é por interesse particular. Tá? Geralmente, né, os servidores, assim, ó, um ajuda o outro e tal, né? Mas é bem complicado. Geralmente, o servidor... Por exemplo, eu, no caso do Exército, eu tirava férias.
A gente tinha um chamado adiantamento de férias, quem estudou a PM aqui comigo viu que tem a possibilidade de eu adiantar férias na legislação militar. Né? Eu tirava adiantamento de férias e aí fazia a prova que eu tinha que fazer, porque eu não conseguia, né, viajar durante o final de semana e chegar a tempo na segunda-feira para poder trabalhar. Né? Geralmente as provas eram em Porto Alegre, saí de Santa Maria, Porto Alegre, tinha que abonar a falta. Né? Então eu pedi adiantamento de férias. Tá? Então, claro que assim, ó, depende do órgão, depende da chefia, depende de como tu é como servidor, né? Se estão te pegando no pé ou não, tem que ter todo esse cuidado. Tá bom? Vamos lá então, artigo 30 agora, ó. O artigo 30, ele é muito importante para a nossa prova, tá? Por quê? Porque o agente do DEAP trabalha à noite, certo? Então, eu tenho que saber que vocês vão receber adicional noturno. Vocês vão receber adicional noturno. E aí, eu tenho que saber qual é a jornada do trabalho noturno, tá? Então, olha só, fecha a porta para nós, viu? Olha só, considera-se trabalho noturno. Para fins desse estatuto, bota a cadeira para lá também, por favor. Só para não atrapalhar aí na... Olha só, pessoal. Considera-se trabalho noturno, olha só, para fins desse estatuto, o prestado das 22 horas às 6 horas da manhã. Por que eu tenho que ter cuidado? Qual é o horário noturno da CLT? 22 às 5. Tá? Então... A jornada do Estado é mais benéfica ou não para o servidor? Mais benéfica, ele vai ganhar uma hora a mais de adicional noturno. Tá? Então, por exemplo, os agentes aí que fazem escala, ele vai ganhar hora noturna das 22 às 6 horas da manhã. Tá? E o adicional é de 25%, que nós vamos ver mais a seguir, depois que a gente estudar a remuneração. Tem duas características importantes. A hora noturna nossa aqui, né, quando a gente for estudar a remuneração, eu vou mostrar, não é de 52 minutos e 30 segundos. É 52 minutos fechado. É diferente da CLT também. Tá? Então, na hora noturna do servidor é 52 minutos. Fechou? O Estado fornecerá uniformes aos funcionários de apoio administrativo, sempre que lhe forem exigidos, e aos que, pelo local de trabalho, devam ter cuidados especiais. Ok? Continuando, então, aí o artigo 32, a redistribuição nós falamos, o 33 nós falamos, o 34 nós falamos, né, redistribuição, o 35 nós falamos, que é a readaptação, que é o servidor que sofreu uma limitação da sua capacidade, lembrar que não sofre nem aumento nem decessos da remuneração e que não implica mudança local de trabalho. Vimos a recondução, que o servidor volta para o cargo anteriormente ocupado quando estável, né, quando ele é inabilitado em estágio probatório ou quando houve a reintegração do anterior ocupante. Olha só, professor, está tudo memorizado, certo? Vamos lá. Aqui tem um artigo importante. Olha só. O artigo 38, parágrafo 1º, questão que caiu no DEASE 2016, tá? Então, vamos lá, ó. O artigo 38 está aqui, ó, substituição. Quando que ocorre a chamada substituição? A substituição, ó, ocorre nos casos de impedimento do ocupante de cargo comissionado ou de função de confiança. Toda vez, tá? Toda vez que alguém que ocupa um cargo comissionado ou uma função de confiança estiver impossibilitado, impedido de alguma maneira de exercer o cargo ou a função, vai ocorrer a substituição. Então, imagina aí um secretário de Estado, que é SCC, e ele fica doente. Ele está impedido de exercer o cargo. O que vai acontecer? A chamada substituição dele. Tá? E as regras estão aqui. Olha só, a substituição, ela tem duas espécies. Então, tem que ter cuidado, porque a prova do DEASE, eles pegaram o aluno aí. Tá? Olha só, a substituição, ela pode ser automática, quando há previsão legal para isso. Então, assim, ó, na falta do secretário, assume o diretor. Previsão legal, é automática. Então, na falta de um, o outro assume. Previsão já prevista em lei, automática. Tá? Mas não sendo assim, ó, a substituição será automática ou depende de ato da autoridade competente. Então, são dois tipos de substituição, automática ou que depende de ato, tá bom? Olha só, a substituição será remunerada pelo cargo do substituído. O
que significa isso? Toda vez que alguém substituir, ele recebe o cargo, a remuneração daquele que ele está substituindo. Tá? Salvo se automática. Olha só, desde que não exceda 10 dias. Então, se for uma substituição automática, só vai receber remuneração se exceder a 10 dias. Senão, não recebe nada. Tá? Então, é isso que está dizendo ali. Ó. Tá? O substituto tem direito à remuneração do substituído, exceto na automática até 10 dias. Tá? Então, ó, no caso da substituição automática, só vai ter direito à remuneração se exceder, tá, a 10 dias. É isso que está dizendo. É meio confusa a redação, né? Mas ele está dizendo o seguinte, ó. A substituição será remunerada pelo cargo do substituído, salvo se automática, não excedendo a 10 dias. Então, se exceder a 10 dias, tem direito à remuneração. Se não exceder, não tem direito. Tá? Agora, olha só. O substituto, aquele que vai substituir, durante o período da substituição, ele perde os vencimentos do seu cargo. Então, imagina o seguinte, vocês são agentes e vão substituir o diretor, que é um cargo comissionado do presídio. Nesse período, ó, vocês perdem a remuneração de agente, mas ganham a remuneração do substituído. Beleza, né? Show de bola, tá? Salvo, ó, se for uma função de confiança, vocês não perdem a função de confiança, ou se tiver o direito de opção. Nós vamos estudar que no artigo 92 existe o direito de opção do servidor. Ele não quer receber o salário do substituído, mas receber uma gratificação da substituição. Pode isso também. Tá? Então, nós vamos verificar que existe a chamada gratificação de substituição. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Ó, quem for substituir, perde a remuneração. Não caiu em prova isso ainda. Tá? E olha só, em se tratando de cargo ou função de chefia, quando vagarem, poderá ser designado um funcionário, um servidor, para responder pelos expedientes até que preencha seu cargo. Tá? Com vencimentos e vantagens do cargo ou função. O que significa isso? Imagina o seguinte, vagou o cargo de secretário, mas o governador não nomeou ainda o novo secretário. O que ele tem que fazer? Nomear um servidor para responder pelo expediente até que ocorra a nomeação do novo cargo. Então, um servidor é designado, ó, para responder. Né? Vai colocar lá, respondendo pela função. Né? Bota o Rzinho, 2 pontos e assina. Tá? Então, nesse caso, quando ele responde, ele não é o secretário. É como se fosse o secretário em exercício. Tá? Ele está respondendo pela função até que o governador escolha ali um novo secretário. Tá? Então, pode um servidor de carreira ali da função exercer até que ele escolha um novo. E aí, nesse período que ele ficar respondendo, ele recebe proporcionalmente os dias que ele respondeu. Entenderam? Beleza? Então, não caiu também o artigo 39 em prova ainda. Então, só caiu ali, ó, os tipos de substituição, a automática e a que depende de ato da autoridade. Artigo 40 caiu na prova do DEASE. Nós vimos na aula passada. O que é o treinamento? Eles trocaram essa palavrinha no dia da prova, né? O que é o treinamento de vocês como servidores? Olha só, consiste num conjunto de atividades desenvolvidas para proporcionar ao funcionário condições de melhor desempenho, desempenho profissional. E olha só, artigo 41, o treinamento consiste em atividades inerentes ao cargo. Então, se vocês são agentes do DEAP, tá? O treinamento em escolta é condizente com a função? Sim. O treinamento com armas armas não letais, por exemplo, a arma que atira, taser, né? Não letal, é compatível com o cargo? Sim, inerente ao cargo. Agora, corte e costura. Não posso considerar treinamento, né? Depende também, né? Vamos pensar o seguinte, vai coordenar ali o presídio que tem uma empresa ali com corte e costura, né? Brincadeira, não pode porque é uma atividade privada. Mas quem conhece o presídio de Chapecó sabe que tem uma empresa lá que faz, né, questões de corte e costura, tá? Mas quem faz são os presos, né? Olha só, então o treinamento é atividade inerente.
Cuidado, pessoal. Eles vão colocar assim, ó, atividade estranha ao cargo. É maldadezinha, tá? Para ser considerado treinamento, é atividade do cargo, é inerente ao cargo. Então, para você seria escoltas, treinamento de artes marciais, treinamento com armamentos pesados, né? Por exemplo, uso da calibre 12, uma série de treinamentos específicos da área de vocês. Treinamento com cães, tá? Cães farejadores, por exemplo, seria um exemplo disso. Certo? Artigo 42 aqui, ó, não é um artigo muito forte para fins de prova, tá? Eu vou só fazer uma leitura, mas não se estresse muito com ele. Então, o que eu quero que vocês marquem? Um asterisco no 41, no 42, um asterisco no 38, ok? Tem que estar um asterisco aí. O 37 nós já marcamos, né? E aí eu quero que vocês coloquem um asterisco aqui, ó, no 23, no 30, no 32 e no 22. Esses que estão esquematizados, é muito grande a probabilidade de cair. Feito? Vamos lá para o 42 agora. Então, marque aí, ó, 22, 32, 23, 30 e 38, o 40 e o 41. Vamos lá, então. Tem um ali que vocês têm que marcar, que está dentro do... Deixa eu voltar aqui, que eu quero que vocês marquem. O 26, tá? O 26 está dentro aqui da jornada também, ó. Que é essa partezinha aqui, ó. O artigo 26 é importante, tá? Então, eu quero que vocês tenham cuidado com o 26. Isso aqui que é estudar a legislação, tá? Ser um estrategista da legislação. Né? Eu não preciso dominar toda ela, mas aquilo que cai eu tenho que dominar. Tá? Aquilo tem maior probabilidade. Ah, professor, se caiu uma coisa que eu não li, uma leitura tu já fez. Tá fazendo uma comigo aqui e em casa faço mais uma. Né? Na véspera de prova faz uma leitura. Mas aquilo que é importante, aí muda tudo, não pode errar. Tá bom? Vamos lá. O tempo de serviço prestado à União, Estado, Distrito Federal e municípios, territórios ou os órgãos da administração direta, fundações, bem como o tempo de mandato eletivo, é computado para efeitos de aposentadoria, disponibilidade e adicional tempo de serviço. Tá? Olha só, o que significa isso na prática? É o meu caso, tá? Então, eu vim do Exército Brasileiro com tempo de serviço da União. Não vai contar esse meu tempo de serviço aqui no Estado? Vai, mas para quê? Não é para tudo, tá? Ele vai contar, ó, para 3 hipóteses. Para aposentadoria, para disponibilidade e para adicional de tempo de serviço. Só lamento a dizer para vocês que adicional de tempo de serviço tem uma outra regra que não está aqui, que diz que não se aplica mais, tá? Então, não vai contar para vocês na prática. Né? Se tivesse contado, eu tinha contado 11 anos, eu tinha ganhado 9% a mais de salário. Mas não deu, né? Tá? Então, mas assim, ó, tá na lei aqui, tá? Então, regra geral diz que conta, mas na prática não conta, tá? Olha só. O que significa isso? Que o tempo de serviço que vocês já têm a órgãos públicos da União, do Estado, dos estados, do Distrito Federal e município, vai contar para fins de aposentadoria e para fins de disponibilidade. Então, vocês, por exemplo, o cargo foi extinto, foi para disponibilidade. Lembra que recebe proporcional ao tempo de serviço? E se eu já tenho serviço anterior, conta junto, entra na soma, melhor para mim. Né? Então, por exemplo, o meu caso aqui, ó, eu tinha 11 anos e 11 meses. Entrou aqui já no tempo de serviço. Né? Então, agora mais os 9 e pouco que eu tenho, vou fechar 20 anos aqui de tempo de serviço. Tá? Olha só. Continuando então. A licença-prêmio considerar-se-á o tempo de serviço prestado ao Estado. A licença-prêmio é um ponto importante que nós vamos esquematizar depois, quando chegar o momento oportuno. Mas vejam bem, só tem direito à licença-prêmio o serviço prestado ao Estado. Ok? O que significa licença-prêmio, professor? A cada 5 anos de serviço, vocês ganham 3 meses de licença-prêmio, remunerado. Vão ter 3 meses de férias aí. Tá bom? Então, a cada 5 anos de serviço prestado ao Estado, ganha 3 meses de licença-prêmio. Aproveite que isso está para cair. Tá? Então, passe de uma vez e adquira os 5 anos logo. Ok? Porque isso é uma das situações que está para cair aqui no Estado, que é a licença-prêmio. Tá? Em âmbito federal já não existe mais. Tá? Quando eu entrei nas Forças Armadas, no ano que eu entrei, o Fernando Henrique derrubou isso aqui, ó, o adicional de tempo de serviço. Tá? No Estado ainda tem o adicional de tempo de serviço e ainda tem a licença-prêmio.
Então, dê jeito de entrar logo nisso daí para vocês ganhar essas duas situações. Que isso vai cair no longo tempo, tá? Longo tempo não. Já foi cogitado várias vezes aí no governo do último governador, e isso aqui tem tendência a cair. Tá? Então, dê jeito aí de entrar logo. Certo? É agora ou nunca. Tá? Agora ou nunca aí para ganhar. Professor, vale a pena? Vale. Imagina, ó, a cada 3 anos eu ganho 3% de aumento. Tá? É bastante coisa. Vamos embora. Contagem do tempo ainda. Ó. Considera-se tempo de serviço público estadual. Tá? Para todos os efeitos, o tempo de exercício, encargo, emprego ou função pública do Estado de Santa Catarina, autarquia. Aí tem uma notícia boa para vocês. Quem é agente penitenciário aqui está exercendo o quê? Uma função. Está contando tempo? Sim, está contando tempo para o Estado para todos os efeitos legais. Olha que beleza aí, tá? Olha só, ainda ressalvados os casos da lei, os períodos de férias, conta tempo? Claro que conta. Licenças remuneradas, conta tempo também. Nós vamos conhecer quais são as licenças remuneradas. Vou dar um exemplo. Licença para tratamento de saúde. O servidor está doente, está em licença, ele recebe remuneração. E conta tempo de serviço. Uma ótima situação. Tá? Olha só, o tempo de afastamento, ó, faltas justificadas, né? Por exemplo, aqui, ó, uma falta justificada, ó, abonada pelo chefe, um atestado médico até 3 dias, foi justificada. Ou acima de 3 dias, com junta médica, foi justificada. Então, está contando o tempo de serviço. Além disso, ali, ó, júri e outras obrigações legais. Quem já foi jurado, abona a falta. Eu, no meu caso aqui, ó, tive outra obrigação legal. Na última eleição de prefeito aqui da nossa... que foi a eleição de prefeitos, né? Eu fui nomeado pelo juiz eleitoral para analisar as prestações de contas do prefeito de Chapecó. Tá? Então, eu analisei ali as prestações de contas eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, né? E depois, eu fiquei não me lembro quanto tempo, acho que foi umas 2 semanas prestando serviço para eles, e aí depois o juiz eleitoral me deu uma declaração de tempo de serviço, né? Para que isso contasse como tempo de serviço estadual. Tá? Certo? Mas é porque foi uma determinação legal, né? Ele nomeia ali, né? Por uma obrigação legal. Tá? Tem que ir, não dá para dizer que não quer ir. Tá? Olha só, faltas justificadas, afastamento legalmente autorizado, tá? Sem perda de direitos ou suspensão do exercício, então afastamento legal, decorrentes de prisão ou suspensão, aqui é o cuidado, ó, decorrente de prisão ou suspensão preventiva, lembra que nós vimos o preso preventivamente? Olha só, desde que, ó, não seja confirmado ao final. Então, se ele não foi condenado ao final, aproveita aquele tempo. Agora, se ele foi condenado ao final, tchau. Daí não conta o tempo. Tá bom? Ó, então, não seja ao final confirmados. Não caiu essa questão em prova ainda, tá? É computado exclusivamente para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Ó, o tempo de serviço prestado a instituições de caráter privado que tenham se transformado em estabelecimento público. Muito raro isso de acontecer, tá? E o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade aposentado. Aqui eu quero que vocês tenham cuidado, porque essa questão já caiu na disponibilidade. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês estão em disponibilidade, o tempo de disponibilidade está contando para fins de disponibilidade e para fins de aposentadoria? Então está contando, tá? Enquanto está em disponibilidade, está contando o tempo. Então olha o que está dizendo ali, ó. É computado exclusivamente para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo que esteve em disponibilidade ou aposentado. Então, se vocês faltam 2 anos para se aposentar e são colocados em disponibilidade, está contando o tempo para fins de aposentadoria. É ótimo. Ok? Então, isso aqui nós já vimos na hora que era quando a gente tratou da disponibilidade, tá? Então, tem esse cuidado especial aqui. E essa regrinha aqui, ó, para quem tem tempo privado, quem tem carteira assinada aí, ó, CLT. Olha só, para fins de aposentadoria, em todas as suas modalidades, é computado o tempo de serviço prestado em atividade da natureza privada, desde que o funcionário tenha completado 10 anos de serviço público estadual. Então, quando vocês completarem 10 anos de serviço público estadual, vocês podem averbar tempo da CLT. Show de bola, né? Vai contar para fins de aposentadoria. Vamos adiante aqui, ó. Só que adiante aqui, só que tem um detalhe, olha só.
é vedada a contagem de tempo de serviço prestado concorrentemente e simultaneamente em cargos ou empregos exercidos em regime de acumulação ou atividade privada. Mas seria uma beleza se eu acumulasse 2 cargos e contasse em dobro o tempo de serviço, né? Não pode. Não pode contar tempo fictício. Tá? Então, se acumula 2 cargos, não conta em dobro. E também, ó, não conta em dobro a seguinte situação. O servidor é servidor do Estado e à noite ele é professor da UNOESC. Um professor de uma instituição privada. Vai contar em dobro o tempo de serviço dele? Não conta em dobro. Okay? Não tem como contar esse tempo de serviço. É óbvio que não, né? Porque durante o dia ele trabalhou para o Estado, aí vai contar o serviço à noite? Não, não conta como tempo de serviço. Certo? Existe uma exceção dos militares, tá? Que é quando está em local de fronteira. Daí o tempo conta em dobro. É um exemplo único aí que a gente tem de contagem fictícia de tempo de serviço. Né? Quem trabalha em fronteiras conta em dobro o tempo. Tá? As Forças Armadas têm isso. Certo? Quem é que quer ir lá para São Gabriel da Cachoeira, né? Vocês conhecem São Gabriel da Cachoeira? Tá? Aqui eu vou desenhar o mapa do estado do Brasil. Eu vou desenhar o mapa do Brasil aqui, ó. São Gabriel da Cachoeira é aqui, ó. Lá no fim, né? Então, se um militar das Forças Armadas é mandado para lá, o tempo que ele está lá é contado em dobro, né? Para fins de... Por quê? Porque é um local de fronteira aí, de difícil acesso e tal, né? A minha remoção estava para a Amazônia, tá? Na época, quando eu saí, eu estava ali, né? Já me preparando psicologicamente para ir lá para o norte do país. Certo? Nada contra o norte, bem pelo contrário, mas mudar a família inteira, você sabe o que é, né? Não é questão da localização, mas a questão de mudança de família, de cultura, tudo isso é um baque, né? Uma coisa é mudar dentro do estado de Santa Catarina. Agora muda de estado, né? Para mim já foi um baque mudar do Rio Grande para cá, né? Claro que aqui a gente não sofre uma mudança cultural, vocês tomam chimarrão, né, etc e tal. Então não muda muito. A cultura é muito parecida aqui, né? Mas, por exemplo, mudando para um estado mais do norte já fica mais difícil, né? Mas tem gente que gosta. Só que isso é coisa para solteiro, né? Quem vai fazer prova da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal vai pegar a fronteira. Pode ter certeza. Quem passar aí nesse concurso vai pegar a fronteira. Tá? Então, né, tem que estar preparado psicologicamente para isso. O tempo de serviço público estadual, verificado à vista dos elementos comprobatórios, ó, como é que se conta o tempo de serviço? Olha só, povo, como é que eu conto o tempo de serviço? Em dias. Então, eu somo dia a dia, tá? E o dia é convertido em ano, tá? Então, conta dia e conta ano, tá? Então, a contagem é em dias e convertida em anos é 365 dias, tá? O tempo de serviço, ó, é comprovado mediante uma certidão de tempo de serviço. Tá? Deixa eu continuar aqui. Ó. Esse parágrafo primeiro, só para explicar para vocês, ó, existem situações que o trabalhador não consegue ter carteira assinada e ele tem que ingressar com uma ação trabalhista para reconhecer o vínculo trabalhista. O parágrafo primeiro ajuda ele aqui. Ó. Imagina um trabalhador que não tinha carteira assinada e depois ele vira servidor do Estado. Se ele entrou com uma ação trabalhista, ele vai poder considerar esse tempo. Olha só. É admitida a justificação judicial como prova de tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário e complementar, como começo razoável como prova material da época e desde que evidenciada a impossibilidade de atendimento dos requisitos desse artigo. Então, ele consegue comprovar aí com uma sentença judicial de um juiz trabalhista que ele trabalhou aí numa empresa sem carteira assinada por um tempo. Tá bom? E a contagem, ó, da iniciativa privada segue a CLT, né? Segue as regras federais aí. Uma pergunta, professor. Sim. A pessoa que paga não trabalha efetivamente, mas paga o INSS? Não, aí não. Não, aí não, tem que estar trabalhando, né? Tu está dizendo, por exemplo, o segurado facultativo, né? A doméstica, por exemplo, recolhe. Aí não está contando. Para fins de aposentadoria, né? Olha só. Estabilidade nós já vimos, né? Que eu adquiro estabilidade após 3 anos, tá? Então tem que ter esse cuidado. A estabilidade é no serviço e não no cargo público, fechou? Então cuidado aí, tá? Agora chegamos a um assunto aqui interessante, que é a chamada progressão funcional.
O que é a progressão funcional? É a promoção que nós falamos, tá? Então, vejam bem, o que é o progresso funcional? Eu vou progredir na carreira. Eu chamo isso de progresso funcional, tá? A legislação do Estado, né, nós já falamos que é de 85. Se eu pego a legislação federal, ele não fala mais em progresso funcional, ele fala em promoção, tá? Mas aqui nós falamos ainda em progresso funcional. Então, considera-se progresso funcional o provimento do funcionário estável em um cargo de vencimento superior. Então, isso é a promoção, é quando eu passo para um cargo superior, tá? Olha só, eu tenho que ter um cuidado. A promoção é possível? Sim, porque eu estou dentro do mesmo cargo e eu vou mudando de classe, tá? Então, nós vimos, por exemplo, o agente do DEAP, ele tem 8 classes. E ele vai sendo promovido de classe em classe, dentro do mesmo cargo. Isso é perfeitamente possível, isso é promoção. Agora, eu não posso pegar um cargo e mudar para outro cargo superior, né? Isso seria o chamado acesso, é inconstitucional. Também não posso pegar esse cargo e mudar para outro parecido, que seria a transferência, também é inconstitucional, tá? Só que vejam que ele mantém a redação aqui ainda. Olha só, então o que é o progresso funcional? O provimento do funcionário estável para um cargo de vencimento superior na mesma função pela promoção por antiguidade. Aí fechou. Promoção por antiguidade, por tempo de serviço. Promoção por merecimento, critérios de merecimento. Nós vamos estudar isso na legislação do DEAP, tá? Olha só, ou em função diversa de maior complexidade, consoante a hierarquia do serviço pelo acesso. Seria o cara sair de técnico e virar auditor do Estado, nem pensar. Mas ainda está escrito aqui, tá? Mas é inconstitucional isso, certo? Ou de atribuições de vencimento superior no mesmo caso, no mesmo cargo, por promoção por merecimento. Então, hoje, na prática, o que nós temos? Promoção por antiguidade, promoção por merecimento. Certo? Agora eu vou pegar vocês uma charadinha. Artigo 38 da Constituição Federal falava o seguinte, que o servidor ocupante de mandato eletivo contava, né, as contribuições previdenciárias dele para fins de aposentadoria. E aquele tempo contava para promoção, exceto para qual promoção? O tempo que o servidor estava em mandato eletivo contava para fins de promoção, exceto promoção por merecimento. Então, para ser promovido por merecimento, tem que merecer, tá? Merecer no sentido de trabalhar na função, tá? Então, vejam bem, aquele artigo 38, ele fecha aqui, ó. Tá? Então, tem que estar preparado lá o artigo 38 da Constituição Federal, que quando o servidor assume um mandato eletivo, ele conta para fins de aposentadoria, exceto promoção por merecimento. Show de bola? Fechou? Então, vamos lá. É garantida a promoção por tempo de serviço e a promoção por merecimento. Tá? Artigo 50 caiu em prova já. Para efeito de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo. Cuidado. Olha só. Circula a palavra cargo aí. A promoção por antiguidade, pessoal, é tempo de serviço no cargo. Então, imagina o seguinte, eu e a colega aqui estamos disputando uma promoção por antiguidade, tá? Por tempo de serviço por antiguidade. Só que no cargo, eu tenho mais tempo de serviço que ela. E ela tem mais tempo de serviço que eu no serviço público. Vale o tempo de serviço no cargo. Tá? É isso que está dizendo aqui. E o que eles fizeram na prova do concurso? Trocaram a palavrinha cargo e colocaram no tempo de serviço. No serviço público. Tá errado. Tá? Para fins de promoção por antiguidade, é tempo de cargo. Entenderam isso? Então, vocês vão ser agentes lá, é no tempo de cargo que vocês têm a promoção por antiguidade. Tá? A promoção por antiguidade só pode concorrer o funcionário com mais, né, com 1.095 dias de serviço, para poder começar a concorrer. Isso dá 3 anos, tá? Continuando então, o funcionário elevado indevidamente por uma promoção não é obrigado a restituir o que mais recebeu, salvo se ficar demonstrada a utilização de expedientes escusos. Então, toda vez que um servidor é promovido,
e a administração verifica que ela errou, ele não precisa devolver aquilo que ele recebeu de boa fé. Agora, se ele recebeu de má fé, ou seja, ele mentiu nas informações, ele tem que devolver aquilo que ele recebeu e responder um PAD por isso, tá? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Toda vez que um servidor que ele é elevado, ou seja, ele é promovido indevidamente, ó, não é obrigado a restituir aquilo que houver recebido, salvo se ficar demonstrado que ele usou expedientes escusos, ou seja, ele utilizou má fé, falsificou documentos, etc. e tal, tá? As promoções sempre ocorrem no mês de janeiro, tá bom? E o artigo 53, ele vai tratar do acesso. Tá, pessoal? O acesso é incondicional. Só vai cair na prova acesso se a pessoa que fizer a prova não entende muito de direito administrativo. A gente corre o risco da pessoa colocar uma questão ali. Já caiu uma questão equivocadamente num concurso. Tá? Mas o acesso não deveria cair mais em provas, porque é incondicional. Tá bom? O que era o acesso? O acesso era um concurso interno. Então, primeiramente, o Estado tinha que fazer um concurso interno. Se sobrasse vagas, aí ele fazia um concurso externo. Olha só, imagina a dificuldade, né? Mas existia essa previsão aqui, ó. Das vagas existentes do Estado, ó, 70% das vagas são reservadas ao acesso, aos servidores estáveis. Então, imagine o seguinte, tem 100 vagas no DEAP. 70% das vagas tinha que ser um concurso interno, só com servidores estaduais estáveis, para depois fazer o concurso externo. Isso não tem lógica mais hoje em dia, tá? Após a Constituição de 88, não há mais que você falar em concurso de acesso, tá bom? Mas existiu isso aí até 88. Ok? Quero mostrar para vocês, agora, um assunto importantíssimo para nós, que é a questão das férias, e aí a gente faz um intervalinho, tá? Olha só. O artigo 59 é um artigo assim, ó, muito importante. Tanto é importante, olha só, do artigo 59 ao 61 aqui, ó, vejam quantas questões caíram no concurso do DEASE. Dentro das alternativas das questões do DEASE, ó, caiu esse e esse. Tá? Então, asterisco gigante aqui no artigo 59, tá? Olha só, então eu já fiz o esquema lá das férias do outro lado, tá? Então me acompanha aqui no quadro, tá? Olha só, vamos olhar o esquema sobre férias. O artigo 59, eu tenho que ter um cuidado especial. Sabe por quê? Porque se vocês forem para o Google, colocar a legislação, Lei 6745, tá? Não conta que eu contei isso para vocês, tá? Se vocês colocarem no Google, Lei 6745 e derem pesquisar, a primeira lei que vai aparecer lá, ela está desatualizada. E os candidatos, né, que não souberem isso vão errar a questão. Tá? Então, para não errar, de onde é que eu tiro a legislação? Da LESC, do site da Assembleia Legislativa do Estado, tá? Que é o site oficial do Estado da legislação estadual. Tá? Então, muitos concurseiros que vão vir de fora vão dar um Ctrl F no Google e vão errar essa questão aqui. Tá? Inclusive, eu contei isso, né? O Michael lembra disso aí, eu contei na prova do DEASE, né? Vai cair essa questão e foi alterado o artigo. Tá? Então, cuidado, a redação original falava aquilo ali, ó. O funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias de férias ininterruptos. Não podia parcelar as férias, mas agora pode. Tá bom? Então, vamos para a redação nova do artigo 59. Então, a redação importante aqui para nós. Primeiro, ó, o servidor gozará obrigatoriamente, né, gozará anualmente de 30 dias de férias, tá? Então, o servidor tem direito a 30 dias de férias. Então, aí, nada de novidade para nós, né? Olha só, somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário o direito de férias, as quais corresponderão ao ano em que completar o período. Então, vocês vão ter direito a férias, pessoal, é a mesma regra da CLT, após um ano de efetivo serviço. Então, não vai ter férias proporcional no primeiro ano. Tem que cumprir um ano para depois ter direito a férias. Tá? O primeiro ano é obrigatório. Ó. Então, somente depois do primeiro ano tem direito a férias. Tá? Vocês nem vão querer férias, né?
Vocês vão estar ali, né, felizes da vida com o cargo novo, para que férias, né? Deixa para o Estado as férias, tá bom? Olha só. Não, comemora no outro ano daí, né? Outro ano vocês tiram férias, guarde o dinheirinho lá, tá? Olha só, é proibido levar a conta de férias qualquer falta ao trabalho, tá? Então não pode descontar das férias falta ao trabalho. O que vai descontar? Da remuneração. Faltou o expediente, desconta do salário, da remuneração que a gente chama, né? Salário é um linguajar mais de direito privado, mais da CLT. O servidor ou ele ganha remuneração ou ele ganha subsídio, tá? Palavras técnicas, melhor falando, remuneração e subsídio, que nós vamos ver na próxima aula, que é quando a gente estudar o artigo 81. Olha só, então, é proibido a levar a conta de férias qualquer falta ao trabalho, tá? Então, não vai descontar de férias faltas ao trabalho. Agora, já caiu também, né? Caiu na prova do DEASE isso aqui. E a próxima, ó, fica facultado o gozo das férias em 2 períodos não inferiores a 10 dias consecutivos. Então, o que significa isso na prática? Olha só, eu posso, tá? Eu posso parcelar minhas férias em 2 períodos, desde que não seja nenhum deles inferior a 10. Então, na prática, eu poderia tirar 2 de 15, um de 10 mais um de 20, ok? Mas não inferior a 10. Entenderam? Então, tiro 10 ou mais e o outro período, tá? Então, isso é importante. E aí, continuando ali, ó. Será pago ao servidor, por ocasião de férias, independentemente de solicitação, o acréscimo constitucional de 1/3 do período de férias. Nós vimos que isso é um dos direitos do trabalhador, né, que se aplica ao servidor, que é o direito a férias e 1/3 de férias remunerado. Tá? Então, vocês têm direito aí a 1/3 de férias remunerado. Fechou? Olha só. E como é que fica se eu tirar as férias em 2 períodos? Eu vou receber esse 1/3 proporcional para cada período? Não. Eu recebo no primeiro período as férias. Tá? Então, se vocês parcelarem, tirar um pouco das férias em junho e outro pouco lá em dezembro, vocês recebem 1/3 em junho. É isso que está dizendo ali no parágrafo. Olha só. Na hipótese do parágrafo 3º do artigo 59, o disposto no caput desse artigo, isso aqui mata o aluno que está fazendo a prova, né? Está fazendo uma remissão, está dizendo o seguinte, ó, será aplicado no primeiro período de férias. Traduzindo, o 1/3 do período condicional, se eu parcelar em 2 períodos, eu recebo no primeiro. Tá? Então, ó, se parcelar em 2 períodos, recebe no primeiro o acréscimo das férias. Fechou? E aí, assim, ó, 2 questões importantíssimas para nós fechar férias aqui, ó. É proibido acumular férias. Tá bom? Ó, proibido acumular férias. Então, não posso acumular 2 períodos de férias. E a segunda situação importante, ó. Ao entrar em férias, o funcionário informará o local onde eventualmente estará. Vocês não podem entrar em férias e sumir do mapa. Tá bom? Vocês têm que informar onde vocês estarão, tá ok? Ok? Ó, não é para sumir, vocês informem lá. Para vocês terem uma ideia, parece bobagem isso. Nas Forças Armadas, quando a gente tira férias ou qualquer afastamento, existe um livro de controle nosso que a gente tem que colocar todos os locais que eu estarei em férias e os contatos telefônicos dos locais que eu estarei em férias. Nas Forças Armadas é assim. Toda vez que entra em férias, informa aonde estará, quais são os locais e os telefones, para fins de localização do servidor. Porque em qualquer momento pode ter que retornar, né? E aí, né, pode ser chamado das férias. Depois, então, do intervalinho, nós vamos começar, então, a falar das licenças, ok?